começou antes de começar a gravar, e eu falei, mas onde que a gente começa pra falar de bruxa? Aí eu falei, Adão, e Eva? E você me respondeu? Não, e tinha a Lilith, que é a primeira mulher de Adão. Então, quem que era a Lilith? Por que que ela foi... É a primeira mulher, tecnicamente, nas histórias aí. Então, a Lilith era uma mulher sedutora, né? A primeira mulher de Adão, e a gente encontra no Antigo Testamento, né? A história de Lilith, que depois, no Novo Testamento, veio a Eva e modificou toda a história e tal. Mas a Lilith era considerada uma mulher super sedutora, né? Uma mulher que guardava os segredos da natureza, né? Então ela sabia muito bem o que ela fazia. E aí ela foi demonizada, assim, foi a primeira mulher demonizada no cristianismo, né? Foi a Lilith. Então, quando a gente fala de bruxa, a gente fala lá da Lilith já, né? Que lá de trás. Isso, lá de trás. E tem a ver com ela ser mesmo, ter conhecimento, né? Isso. A bruxa, ela é sempre... Toda mulher independente e poderosa era considerada bruxa, né? Hoje eu acho que mudou um pouquinho essa visão, porque nem toda mulher independente e poderosa é bruxa, é louca. Né? Agora mudou o termo. Agora é louca, né? Que o capitalismo passou a ser louca. Feminazi também, olha, é outra nomenclatura. Feminazi, né? Mas sim, toda mulher, né, na Idade Média, né? Se a gente for chegar na Idade Média, né? Da Idade Média para cá, as mulheres que desafiavam aquele poder, né? Aquele poder muito baseado no cristianismo, né? Na Bíblia e tal. Todas as mulheres que desafiavam aquilo, que a gente já pode chamar de patriarcado. Né? Ali já se... Era os homens no poder. Isso. E eles que faziam as regras. Exatamente. Então, todas as mulheres que desafiavam esse poder eram chamadas de bruxas. Mas é muito diferente desse desafio que a gente tem como um ativismo. Não precisava disso. Entendeu? Então, assim, a mulher que tinha o poder da terra, por exemplo, né? Então, como ela era muito ligada à terra, então ela plantava, ela colhia, e como se aquilo fosse uma magia, né? De que vem das ancestralidades também, não é só uma questão daquela mulher da Idade Média, mas que vem de uma coisa ancestral, né? Uhum. Eu acredito que venha, inclusive, assim, lá do homem de Neandertal, essa coisa, esse imaginário, né? Que vai passando pra gente geneticamente, como diz um pensador que eu gosto muito, que é Edgar Morin. É um conhecimento que vem vindo, e é aquela coisa que a gente... Como que eu posso explicar? Tipo, os animais, eles sabem a hora em que eles têm que fazer a reprodução. Então, a gente sabia em que momento a gente tinha que plantar, por exemplo. Isso, sabe? O Edgar Morin vai dizer que a gente tem uma memória genética dos nossos antepassados. E que a minha memória genética é um fragmento da memória genética da minha avó, da minha bisavó, e que da minha irmã pode ser diferente. Então, por isso que a genética não consegue traçar essa memória, porque a ciência genética tem que ser tudo ali, linearzinho, tudo certinho e tal, né? E como é muito caótico, o nosso cérebro é muito caótico, é muita coisa, então isso não consegue ser, digamos assim, comprovado por essa ciência racional, cartesiana, que a gente está inserido, né? Uhum. Mas eu acredito que essa coisa mágica, né? Mágica, mito, né? Mitológica, ele místico, tem né? Místico, é uma coisa que é da humanidade mesmo, faz parte do humano. É que o místico, na verdade, é tudo que a gente realmente não consegue encaixar nessa linearidade que você falou. Se a gente não consegue ver que 1 mais 1 é 2 e a gente encontrou um 3 ali no meio, as pessoas já não conseguem entender e já acham que é bruxa. Isso, entendeu? Aí a coisa tá lá no campo da magia e tal, e é muito difícil a gente trabalhar com essa questão da magia, porque quando a gente fala de magia, todo mundo já pensa no mágico. Plim! Que conseguiu. E não é isso. Materializar qualquer coisa. Isso, não é isso. Então, as mulheres na Idade Média, né, as mulheres que cuidavam da terra e tinham esse poder,
né, de plantar, de colher, de fazer um chá para as pessoas que estavam doentes. Era desse jeito que elas desafiavam o patriarcado. E é uma coisa que, se a gente parar para pensar agora, é tão simples. Então, e era visto como a pior coisa do mundo, né? Era um conhecimento que elas trouxeram. Isso. Às vezes até aprenderam com a avó. Ó, você tá com catarro, toma aqui um chazinho de gengibre. Isso. Nossa. Entendeu? É ancestral mesmo. E se a gente for pensar que a medicina vem nessa época, né, que é uma medicina formada por homens brancos, né, da elite, né, da Idade Média, né, pelo clero, porque ainda tinha o poder, né? Então, era uma forma de desafiar, mas não era uma forma, eu acredito, né, eu acho, que não era uma forma como a gente vê hoje de ativismo. Não, era próprio, fazia parte da natureza. Era viver o dia a dia delas da melhor forma. Isso. E aí essas mulheres foram classificadas como bruxas, né, pela igreja, né, pelo cristianismo, começa pela igreja católica. E aí foram parar na fogueira, assim.